Você me perguntou quais são as minhas restrições alimentares. É baseado em Levíticos capítulo 11. Mas antes de falar a respeito da lei cerimonial estabelecida por Deus através de Moisés e Arão para o povo de Israel, eu quero voltar um pouquinho com você e compartilhar Gênesis capítulo de número 7, que diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também todas as aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Aqui no versículo 13 do capítulo 7, você vai ver que no mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cã, Jafé e suas respectivas esposas, bem como todos os animais, segundo suas espécies. E ele vai dizer os répteis, os que rastejam sobre a terra, as aves, segundo suas espécies, tudo que tem asa. De toda carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2, Noé, na arca, e eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então entrou na arca Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, e de toda espécie de animal, dos animais puros, 7 pares, e dos animais impuros, um par de cada. Tá? Então entraram na arca animais puros e animais impuros. Siga comigo a linha de raciocínio, porque no capítulo 9, pós-dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. E no capítulo 9 diz: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo, mais uma vez, versículo 3 do capítulo 9, tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Tudo, para mim é tudo. Tá? Tanto os puros como os impuros. Tá? Tudo. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E no versículo 4, ele vai fazer a citação da carne, porém com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, de fato, existe uma restrição, uma proibição para comer sangue. E essa proibição nós vamos encontrar eco em todo o Novo Testamento. Tudo que eu falo são passagens que reforçam. Atos capítulo 15 vai falar a respeito disso. Pois bem, agora sim, em Levítico capítulo de número 7, eu quero só fazer essa citação aqui. Levítico 7. Fala ainda a respeito da questão do sangue, que é no versículo 26. Levítico 7, 26. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer das aves, quer do gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Mais uma vez, Deus proíbe comer sangue. Tá, mas a respeito das coisas puras e impuras, animais puros e impuros, você vai ver do capítulo 11 ao capítulo 15 de Levítico, esses 5 capítulos, eles vão falar da lei cerimonial, não somente dos animais puros e impuros, mas também da questão da lepra, da questão da mulher quando está nos seus dias, do relacionamento do marido com a mulher e assim por diante. Esses 5 capítulos irão falar a respeito da purificação, da santificação do povo, ali no arraial da congregação, naquela situação, naquele contexto, pelos motivos dos quais, creio eu, que fica claro, a questão da saúde, a questão da separação do povo, até porque no versículo 46 e no 47, vamos ver essa questão ficar mais explícita
ainda no capítulo 11 de Levítico, quando Deus diz assim: esta lei é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que podem comer e os animais que não podem comer. Então essa distinção entre imundo, entre puro e imundo, né, entre o limpo e o imundo, é uma diferença que Deus aqui está usando dessa linguagem com o povo para fazer distinção a respeito dos povos. O povo de Israel deveria ser um povo santo, era um povo limpo. E os estrangeiros, um povo imundo. Tá? E no comentário de William MacDonald, eu tenho aqui essa citação, ele comentando Levítico, capítulo 11, ele fala a respeito disso, que era a respeito de existiam certos atos que eram considerados normalmente errados, porém mesmo assim estes o impediam de participar dos rituais judaicos. Aqueles que se tornavam impuros ficavam proibidos de participar de rituais até que fossem purificados. Pois bem, um povo santo deve mostrar santidade em todas as áreas de sua vida. Deus chegou ao ponto de fazer distinção entre alimentos para ilustrar a diferença entre o limpo e o imundo, bem como a questão da saúde também, né? A questão da saúde, manter a saúde ali, né, no meio do povo. Então Deus faz essa distinção entre esses dois povos, o povo puro e o povo imundo. E usa os animais, estabelece, né, essa regra, essa lei, para que fosse observada. Em Deuteronômio capítulo 14, quando há a repetição da lei, no capítulo 14, versículo 21, essa ideia ela é reforçada. Quando diz: não comereis nenhum animal que morreu por si. Povo de Israel, não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro. Podereis dá-lo ao imundo, né? Vocês não, mas podereis dá-lo ao imundo, ao estrangeiro, que está dentro da tua cidade, para que o coma ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo do vosso Deus. Então havia essa diferença. Essa diferença é clara, é inegável, é incontestável que havia essa diferença a respeito do povo de Israel e de outros povos. E essa proibição para o povo de Israel de comer determinados alimentos. E isso segue ao longo da história. E lá no Novo Testamento, em Marcos capítulo 7, Evangelho segundo São Marcos capítulo 7, vamos ver a respeito daquela questão, aquela discussão que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. O que eu imagino que não foi o caso. Eles não deixaram de lavar as mãos em si, mas não fizeram de acordo com o ritual, né? A lei dos anciãos, não do Senhor. A tradição, a lei da tradição dos anciãos. Eles tinham esse costume de lavar as mãos várias vezes, lavar os objetos, lavar até o leito. Lavar as mãos até o cotovelo, dependendo do contato que a pessoa teve, deveria tomar até um banho, até se banhar, antes de comer. Então tudo isso era tradição. Jesus diz que isso não é necessário. Jesus, chamando a multidão mais uma vez, no versículo 14 do capítulo 7, disse-lhe Jesus: todos ouvis e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Os discípulos queriam saber mais a respeito. E Jesus vai especificar. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar. Tudo o que de fora entra não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e por lugar escuso sai. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Aí você pode dizer: mas pastor, ali na mesa do judeu, na mesa do fariseu, dos anciãos, não existiam animais impuros, porque eles observavam a lei. Não existia animal impuro. Jesus não purificou, Jesus não considerou
puro todos os alimentos. Não concordo. Tá ok. Eu acho que Pedro também pensava da mesma forma. Até que Deus, em Atos capítulo 10, Pedro terá os seus olhos abertos em Atos capítulo 15. Mas em Atos capítulo 10, Jesus já faz uma introdução daquilo que estava por vir, porque ele sabe todas as coisas. Então, no capítulo 10, falando a respeito da conversão de um centurião chamado Cornélio, que era homem piedoso, que dava esmolas, orava a Deus, Deus fala com Pedro em uma determinada ocasião, para que Deus fosse orar por esse homem, fosse pregar o evangelho para esse homem e para a sua família. Mas Pedro não vai aceitar. Afinal de contas, esse centurião, ele é o quê? Impuro. Ele é ímpio. Ele é gentil. Ele não faz parte do povo de Israel. Pedro não vai querer fazer isso porque ele acha que a salvação é só para eles. É só para os judeus ou para aqueles que se convertem ao judaísmo. Pedro está cheio de pressupostos ainda. Cheio de pressupostos a respeito de... Eu falei judaísmo, perdão, né? Aqueles que se convertem ao cristianismo. Mas só que Pedro tinha essa dificuldade ainda. Essa dificuldade de aceitar que o gentil poderia se converter. Não. Só o judeu que pode se converter a Cristo. O gentil não. O evangelho não é para eles. Eles são imundos, eles são impuros. Aí no capítulo 10, no versículo 9... diz assim a palavra: no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas sobreveio-lhe um êxtase, enquanto preparavam o alimento. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, no qual era baixado à terra perante as quatro pontas, contendo toda a sorte de animais quadrúpedes, de répteis e de aves. E ouviu-se uma voz se dirigia a ele dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Pelo que Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. É óbvio que Deus não está falando aqui a respeito de animal impuro ou puro ou impuro, né? Deus está falando a respeito dos gentios, de outros povos, daqueles que eram considerados imundos. Foi isso que nós vimos em Deuteronômio capítulo 14. Distinção entre povos. Em Levítico capítulo 11, no versículo 46 e 47, distinção entre o imundo, entre o puro e o impuro. Então agora Deus está usando uma linguagem que Pedro entende, para que Pedro entenda que o evangelho, que a mensagem da graça também é para os gentios, também é para os impuros. Pedro, não é assim. Não é dessa forma que você está pensando. E é interessante que a revelação é progressiva, né? Como nós sabemos. E agora em Atos capítulo 15, essa discussão ela não para por aí, sabe, amados? Porque mesmo Pedro tendo pregado, Cornélio ouviu a mensagem, você vai ver em Atos capítulo 10, né? Todo esse relato. Mesmo Pedro tendo pregado, mesmo Cornélio tendo recebido o Espírito Santo, junto com a sua família, Pedro estava meio que carrancudo ainda. Pedro era meio que aquele que ficava retrucando. E quem Deus chama? Paulo, que era conhecido por Saulo, também chamado Paulo, foi chamado por Jesus na estrada de Damasco. Jesus, né, aparece a ele se converte e torna-se, como sabemos, um grande pregador, um grande missionário, um grande líder, um grande teólogo. A teologia do Novo Testamento, em sua essência, o grande peso da teologia, devemos ao apóstolo Paulo. A pessoa do apóstolo Paulo, obviamente, né, movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas como eu estava falando, essa discussão a respeito de come, não come, pode, não pode, é ímpio, não é, pode ou não pode aceitar a mensagem da graça, né, pode ou não se converter ao cristianismo, ela continua. E no capítulo 15,
depois da viagem de Paulo e Barnabé pregando, né, o Evangelho e convertendo gentios, aí, amado, aí acontece aquela discussão a ponto deles terem que convocar um concílio com presbíteros e com os apóstolos. Para quê? Para decidir agora o que deveria ser feito. Por quê? Porque era normal, quando um ímpio, um gentil, se convertia ao judaísmo, ele se tornava o quê? Um prosélito. Porque era um gentil convertido ao judaísmo. E ele tinha que fazer o quê? Circuncidar-se. Né? Depois eu posso falar a respeito de circuncisão, mas não queria me ater a isso no momento. Ele tinha que circuncidar-se. E era um rito, era uma prática da lei, era uma ordenança que ele deveria fazer. Mas aquilo era muito pesado. Era um jugo muito pesado para colocar sobre eles. A ponto dessa discussão estar ali, né, sendo gerada. E no versículo 7, Pedro, havendo grande debate, Atos capítulo 15, versículo 7, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, isso é Pedro, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ele está mencionando Atos capítulo 10. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós o concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Era o jugo da lei, era o jugo das ordenanças. Vou falar mais sobre isso mais à frente. Né? As leis, as ordenanças, as leis cerimoniais, as leis civis, eram muitas coisas para serem observadas e os judeus queriam colocar esse jugo sobre os gentios que se convertiam. Pedro disse: não, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Até que acontece um silêncio, depois dessas palavras de Pedro. E toda a multidão silenciou. Versículo 12, passando a ouvir agora Barnabé e Paulo. Por quê? Porque eles estavam contando os sinais e os prodígios que Deus fizera por meio deles. Entre quem? Entre os gentios. Depois que eles terminaram de falar tudo, Tiago levantou-se dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E agora, amados, essa palavra de Tiago aqui, para mim, é o checkmate. E você vai entender por quê. Quando ele diz assim: expôs-se bom como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas. Ele vai citar a profecia agora como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Ele está citando Amós, capítulo 15, versículo 16 a 18. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre vós Deus os chamou, né? No caso os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham. Agora vem a regra, agora vem a diretriz, agora vem a ordenança do concílio, agora vem o consenso do concílio para os gentios de como eles deveriam proceder, do que eles deveriam abster-se. Aí vamos lá, vamos ler, capítulo 20, mas capítulo 15, versículo 20, Atos. Mas escreve-lhes que vos abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E é interessante, amado, que essas cartas, né, são escritas à mão, por intermédio dos apóstolos e dos presbíteros. Tudo isso está aqui em Atos capítulo 15, tá?
E são enviadas a quem? Aos gentios, através de Barnabé e Paulo, através de Judas e Silas. Não Judas o Iscariote, tá? Judas havia morrido já havia suicidado. É outro Judas. Havia enviado através de Barnabé e Paulo, Judas e Silas, né, para que eles pessoalmente levassem para os gentios o quê? A carta, que continha o quê? A diretriz de quê? De como os gentios deveriam proceder. Do quê? Depois que eles se convertessem ao cristianismo. Não precisava mais guardar tantas coisas, observar tantas coisas. E sim, a respeito dessas coisas cerimoniais, deveriam observar o quê? Versículo 28, perdão. Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Olha o que é essencial para o gentio. Olha o que era essencial para as outras nações que se convertiam ao cristianismo. Eu, talvez você, ou principalmente nós, as coisas essenciais que deveríamos observar a respeito destas observâncias cerimoniais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, relações sexuais ilícitas e dos animais sufocados. Se bem fizeres essas coisas, se destas coisas bem fizeres e vos guardares. Em Romanos capítulo 14, versículo 13 e 17, porque nós sabemos que a revelação é progressiva, né, irmãos? A revelação é progressiva. E Paulo, que aqui estava no começo do seu ministério, né, praticamente, ele vai escrever aos Romanos mais na frente, vai escrever aos Coríntios. No capítulo 8 de Coríntios, ele vai falar a respeito de animais oferecidos a ídolos, né? Carne que eram de animais oferecidos a ídolos. Mas antes de ler 1 Coríntios 8, eu quero reforçar também lendo Romanos 14, versículo 13 ao 17, que diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesma é impura. Paulo diz que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele que assim considera para si impura. Então, meu irmão, se você considera impura, amém, amém. Respeito sua opinião e vou me posicionar já a respeito disso. Se você considera impura, né? Versículo 15. E se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Então, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, meu irmão, se é a comida que eu considero pura, pois Paulo não considerou nenhum alimento de si mesmo impuro, eu não considero, mas se você considera, e eu tenho esse conhecimento, eu não posso simplesmente dizer, irmão, você considera, então, problema seu. Problema seu, eu não posso fazer nada. Eu não considero impuro, eu vou comer, não. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então essas coisas terrenas, elas não podem ser motivo de tropeço entre eu e meu irmão, de maneira nenhuma. E isso vai ser reforçado, essa ideia vai ser reforçada em 1 Coríntios 8, quando ele está falando exatamente a respeito de coisas oferecidas a ídolos, né? Carnes, comida, né? Acerca das coisas sacrificadas a ídolos. Porque aqui vai acontecer uma discussão também, porque naquela época poderia acontecer daqueles recém-convertidos, né? Ainda envolvidos, né? Vinham aí com cultura pagã. E de repente ele vai num banquete, ele vai numa festa, ele vai em um lugar onde ali existe comida sacrificada a ídolo.
Comida que foi oferecida a ídolo. Comida que porventura ele vai no açougue e chega lá e está vendendo carne, só que aquela carne ela foi oferecida a ídolos e ele não comeria. Ele não comeria. Só que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não tem problema nenhum você comer, exceto se for causar escândalo. Da mesma forma que disse agora Romanos 14. Se for causar escândalo, for motivo de tropeço para seu irmão, não coma. Porque ele vai dizer assim, versículo 7 do capítulo 8 aos Coríntios. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, com efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Eles comiam como a eles, como aos ídolos sacrificados, né? Paulo antes vai dizer que não existe esse negócio de ídolo, de deuses, porque só há um Deus. Só há um Deus. Então não tem esse negócio de, vou sacrificar o ídolo, eu não vou comer porque é sacrificado a ídolo. Não. Ele trata a respeito disso nos versículos anteriores. Todavia, aqueles que se convertem ainda vêm com a consciência fraca. Estou lendo o versículo 7. Por ser fraca, vem a contaminar-se. Porque eles comem com dúvida, eles comem com consciência fraca. Então eles se contaminam. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então, se você deixar de comer, você nada ganha com isso. Nessa questão. Se eu comer, também não ganho nada. Mas a questão que ele está tratando aqui é a seguinte, vede porém, que se essa vossa liberdade, que eu creio que tenho, que o apóstolo Paulo aqui está esboçando, e eu creio nessa palavra e interpreto dessa forma, respeito se você interpreta de outra, né? Você é livre para isso, também não estou com a intenção de convencê-lo, mas expor a minha opinião, expor a minha ideia, os meus pressupostos bíblicos, tá? Que ele diz assim, vede porém que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Quem eram os fracos? Aqueles que se convertiam, né, ao cristianismo, os pagãos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, conhecimento, né, discernimento, à mesa, templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Olha que coisa séria. Ele perece, o irmão, né? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Aí é muito sério, né, irmãos? É muito sério, porque no versículo 13 ele diz, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então o que eu entendo é o seguinte, eu como carne de porco, eu como calabresa, eu como de tudo. Eu só não como se eu não gostar. Porque Paulo vai dizer a Timóteo que todas as coisas oferecidas com ação de graças, nós podemos comer. Eu vou ler isso aqui agora, em 1 Timóteo, capítulo 4. Todavia, se a comida serve de escândalo para meu irmão, eu não vou comer. Eu não como. Meu irmão, se serve de escândalo para você a comida que eu como, eu deixo de comer. Eu deixo de comer por amor a você, por respeito a você, por respeito à sua consciência, que porventura ainda é fraca nesse sentido de entendimento que não há problema nenhum comer, não há problema nenhum comer esse tipo de comida ou qualquer outro. Sabe por quê? Porque todas essas leis, todas aquelas leis, todas aquelas cerimônias, todos aqueles pode e não pode, eles apontavam para alguém. Em Colossenses capítulo 2, e versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida. Ninguém vos julgue por causa da comida ou bebida. Sabe por quê? Ele ainda fala sobre dia de festas, lua nova ou sábados. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra. Sombra das coisas que haviam de vir. Porém, Cristo é o corpo. Todo corpo tem uma sombra, né? E a sombra apontava para o corpo. Quem era o corpo? Cristo. E quando Cristo vem,
a coisa muda. Quando a dispensação da graça vem, as coisas mudam. Quando os gentios são inseridos, são enxertados na videira, Jesus Cristo diz, eu sou a videira, né? Vós sois os ramos, e nós sabemos que os gentios são enxertados na videira, as coisas mudam. O ponto de vista muda, a teologia muda, a revelação é progressiva, a forma de Deus tratar, ela muda. Vimos isso em Atos capítulo 15, versículo 29. Vimos o que foi prescrito pelos presbíteros e pelos apóstolos para os gentios, qual era o jugo, qual era a responsabilidade, quais eram as coisas essenciais que eles deveriam observar. Coisas: carne sufocada, relações sexuais ilícitas, coisas sacrificadas a ídolos e sangue. Eram essas as coisas. Tá? Então, ninguém vos julgue por comida ou bebida, porque essas coisas eram o quê? Sombra. E como eu disse em Timóteo, como eu disse que eu como, amado, eu como por esse motivo que eu estou falando para você. Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, o abandono da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, veja só, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, porquanto conhecem plenamente a verdade. Ou seja, vou ler o versículo 3 novamente. Que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e porquanto conhecem plenamente a verdade. Agora, versículo 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom. Tudo para mim é tudo. Tudo que Deus criou é bom. Não tem nada ruim. Deus criou tudo, tudo é bom. Deus falou lá para Noé antes da lei, pode comer tudo, coma de tudo, Noé. Toda carne, pode comer de tudo agora. Deus deu para Noé. Então vem ali Levítico, todas aquelas questões cerimoniais, contextuais que eu falei. Só que o Novo Testamento a linguagem muda. A linguagem muda. E eu entendo dessa forma, pois tudo que Deus criou é bom. Recebido com ações de graças, nada é recusável. Nada é recusável. Porque a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Se ainda tiver algum problema, se ainda tiver alguma restrição, alguma dificuldade, ore. Ore, abençoe. Por quê? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pronto. Simples. E para fechar, eu quero citar para você Hebreus, capítulo 9, a carta aos Hebreus, capítulo de número 9, que vai falar a respeito, o capítulo 8 trata da antiga aliança, que era simbolismo transitório, sombra, como diz Colossenses, para a nova e superior e eterna aliança, a qual Cristo é o mediador. E no capítulo 9 de Hebreus, fala dos ritos, das ofertas e dos sacrifícios mosaicos, que eram imperfeitos e ineficazes. Imperfeitos e ineficazes. Mesmo com tanta regra, tanta diretriz, tanto pode e não pode, mesmo assim, eram ritos, ofertas, sacrifícios, eram imperfeitos e ineficáveis. Por isso Cristo veio, o sacrifício perfeito. E veja no capítulo 9, versículo 9, vou ler o 9 e o 10 e vou encerrar a minha argumentação, o meu ponto de vista, tá? Isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções, que são cerimônias, impostas até o tempo oportuno
de reforma. Reforma. Então, houve uma reforma. Se hoje reforma diz respeito a dar nova forma. Existe uma forma e existe uma reforma. Se você tem sua casa e reforma, você pega algo que já tem uma forma e você reforma. E nessa reforma, nesse novo prisma, nesse novo ponto de vista, nessa nova perspectiva bíblica neotestamentária, de acordo com os textos que citei de Paulo, em sua carta aos Romanos, em sua carta aos Coríntios, em sua carta aos Colossenses, em sua carta a Timóteo e na carta aos Hebreus, não de Paulo, não se sabe o autor, mas na carta escrita aos Hebreus, a minha resposta é: eu como alimentos, como todos os tipos de alimentos, como falei. Alguns não como por não gostar mesmo, mas não por proibição. E você é livre para examinar as Escrituras, comer ou não, e com certeza fazer uso da sua livre liberdade de expressão, de concordar ou não concordar, mas obviamente, biblicamente falando. Então, se você quiser, pode deixar o seu comentário, pode deixar também a sua sugestão de tema, deixa os textos, deixa os versículos, comenta esse vídeo, compartilha com alguém que porventura tenha dúvidas também, para que você compartilhe a minha opinião, Você não está compartilhando um veredito, uma sentença, um ponto final. Afinal de contas, isso é um assunto que nós sabemos que não encerra por aqui, Mesmo eu expondo a minha opinião, tem pessoas que divergem, que discordam, outras concordam. Para você que concorda, maravilha, bênção. Para você que pode acrescentar, por favor, me ajude, compartilhe, acrescente versículos nos comentários, E para você que não concorda, me ajude também. Faça seu comentário, deixe sua base bíblica. Com certeza nós vamos crescer juntos em graça e em conhecimento, a cada vídeo, a cada estudo, a cada tema, crescendo juntos para a glória